Bem-vindos, bem-vindas ao programa Show Ansiedade. Meu nome é Fabrício Mateus, eu sou médico, especialista em medicina de família e aqui eu auxilio você, mulher, a se livrar da ansiedade sem remédios. E no tema de hoje vamos falar sobre um assunto um tanto quanto polêmico. Vamos falar sobre exercícios físicos, sobre atividade física. Mas na verdade, eu vou falar o porquê fazer só exercícios físicos não ajuda a mulher a se livrar de fato da ansiedade, tá bom? E eu quero que vocês me entendam bem, para que não exista uma interpretação errada acerca do que eu quero expor para você. O primeiro ponto é, sim, exercício físico é extremamente benéfico e deve ser feito. Ser feito de rotina, ser feito com intensidade, com base, obviamente, nos seus limites físicos. Só que se você for parar para pensar, não basta apenas você fazer a atividade física. Você vai sim ter uma melhora dos sintomas, uma diminuição significativa dos sintomas, só que se livrar da ansiedade de fato, para você conseguir de fato se livrar da ansiedade, é preciso um pouco mais. É preciso que você faça algumas outras coisas e não apenas a atividade física. E eu sempre vou reforçar: sim, a atividade física é positiva, sim, a atividade física faz bem, mas a nossa saúde, ela é um todo. Ela envolve sono, ela envolve alimentação, ela envolve sim a parte da atividade física. Ela envolve bem-estar social, bem-estar emocional, bem-estar no trabalho, bem-estar financeiro. Ela envolve uma gama de fatores que são importantes e intrínsecos a uma boa vida, tá certo? A uma vida saudável emocionalmente falando. E o que acontece? De forma geral, quando a gente fala em atividade física, primeiro ponto, eu entendo que boa parte das pessoas que sofrem com algum problema emocional, elas são sedentárias. Eu já consegui notar isso e cada vez mais as pessoas que relatam estarem ansiosas ou com algum problema de fato da saúde emocional tendem a ser pessoas que não praticam nenhuma atividade física nenhuma. Eu não sei se você aqui que está me escutando, que está me assistindo, pratica alguma coisa. Uma musculação, uma caminhada, uma corrida, uma natação. Mas é provável que boa parte das pessoas que vá assistir esse conteúdo em algum momento seja uma pessoa sedentária ou que não pratica nada de atividade física, né? Ou muito pouco, uma frequência bem inferior àquela que é desejada. Para essas pessoas, o que eu quero dizer? Maurício, tem como eu me livrar da ansiedade? Até tem, mas a atividade física, ela é um fator importante, ela pesa, tá certo? Porque diz respeito ao nosso corpo, ao nosso corpo. Você sabia que musculatura, sabe? Músculo, quando você pega, eu não tô falando músculo de ficar musculoso, não, de fisiculturista. Tô falando músculo normal, todo mundo tem músculo, né? Você sabia que a quantidade de massa magra, a quantidade de músculo que você tem no seu corpo, ela é um preditivo do quanto você irá viver ou não? Porque qual que é um dos problemas quando a gente vai ficando mais velho? É justamente a diminuição, o consumo dessa musculatura. Caquexia, né? Tem um termo para isso, caquexia. Inclusive, vamos lá, vamos pôr significado aqui no Google. Caquexia, perda de tecido adiposo e músculo ósseo. Em muitas doenças e é comum em vários tipos de, enfim. Então, essa perda de massa magra, enfim, ao longo do tempo, ela traz danos. Traz danos não só aos seus tecidos, aos seus órgãos, às suas células, mas também à sua saúde emocional, tá certo? E por isso que é de extrema importância que você pratique alguma atividade física. De preferência, se você for uma pessoa que já passou aí dos 40, 50 anos de idade, na verdade isso eu recomendo para qualquer um. Faça algum exercício que exija da sua musculatura.
que faça você sentir ali que a musculatura está sendo utilizada de fato, ok? Mas, para não ser o chato, para não ficar criando barreiras, eu sempre oriento todo mundo. Sabe qual é a melhor atividade física para você se livrar da ansiedade, para você diminuir a ansiedade? É aquela que você consegue fazer, beleza? Aquela que você consegue fazer. E a atividade física, ela tem outros benefícios, além só de questões físicas. Ela libera hormônios do bem-estar, libera endorfinas, tá certo? Ela melhora a qualidade do sono. Então, se você é um praticante ativo, se você é uma pessoa ativa, o seu sono ele tende a ser melhor, porque quando você deita, você vai focar naquela recuperação, naquele descanso, na regeneração das células e também reduz o estresse. Então, olha quantos benefícios além das partes emocionais. Você tem sim a questão física, você tem a questão da melhora do humor, a melhora do sono, a diminuição do estresse, a liberação de hormônios do bem-estar. Então, a atividade física é tudo de bom. Só que é aquilo, para você se livrar da ansiedade, você precisa de um passo além, você precisa de um pouco mais, de algumas outras estratégias, de alguns outros fatores a serem levados em conta, como por exemplo, as interações sociais, certo? Os relacionamentos que você cultiva, que não adianta nada, eu sou super atleta, mas aí eu não tenho amizade, eu tô brigado com a minha família, não vou bem no trabalho, entendeu? Então essas coisas conversam. Você precisa das duas coisas, não é uma ou outra, é uma e outra. Entende? Então a partir do momento que você decide, que você fala para si própria, quero me livrar da ansiedade, vou me livrar da ansiedade. Obviamente que você vai dar um passo de cada vez, mas você não vai focar simplesmente em uma única coisa e ficar por isso mesmo. Porque senão o progresso ele acaba tendo um teto. Não estou falando que você não vai ter melhora, você vai ter melhora. Qualquer pessoa que pratique uma atividade física vai ter melhora do físico, do bem-estar, do sono, disso, daquilo. Mas o que eu trago aqui para vocês é que você precisa prestar atenção, estar atenta para as outras coisas que circundam a tua vida. Mas o bacana, ó, olha a boa notícia para você. Presta atenção nisso. Nós temos hábitos, os quais nós cultivamos ao longo do tempo, ok? E esses hábitos, eles acabam sendo mantidos. Podem ser hábitos bons, hábitos ruins, vai depender dos reflexos desses hábitos na sua vida, tá certo? Dito tudo isso, quais são os hábitos hoje que você percebe que estão instalados na sua vida que te fazem bem e que te fazem mal? É simples assim, uma balança. Tem coisas que você faz repetidas vezes. Dessas coisas que você faz repetidas vezes, algumas te fazem bem, outras te fazem mal, outras estão ali no neutro, tá certo? Cabe a você ter essa autocrítica, essa análise, em última instância, de entender quais hábitos precisam ser substituídos. Porque dificilmente a gente elimina um hábito. Você não elimina um hábito, você substitui ele, tá certo? Porque é como se você deixasse uma lacuna preenchida. Não dá, sabe? O nosso tempo ele vai passar de qualquer forma. Então, se você deixa de fazer algo, alguma outra coisa será feita no lugar necessariamente. Às vezes você pode dormir uma hora a mais, às vezes você pode fazer mais atividade física, às vezes você pode reservar um tempo para leitura. Mas a grande questão é, caso você identifique, caso você tenha hábitos ruins, hábitos que te fazem mal, hábitos que não agregam na sua vida, nem na sua saúde física, na sua saúde emocional, é prudente que você o substitua, tá certo? Mas a boa notícia que eu queria dar é um conceito chamado hábito angular, certo? Que é mais ou menos quando você tem uma única coisa que você faz e essa única coisa acaba puxando outras coisas boas. E olha que legal. O título da live é Por que fazer só exercícios físicos não ajuda mulheres a se livrar da ansiedade? Porque é preciso outras coisas. Mas presta atenção. Se você não pratica nenhuma atividade física, a partir do momento que você começar a praticar,
e ter alguma consistência. E quando eu falo consistência, eu falo uma semana, 2 semanas, 3 semanas, um mês, entendeu? O que vai acontecer? Naturalmente, você vai notar mudanças no seu corpo, porque é o seu corpo que está sendo colocado para jogo, é o seu corpo que está se esforçando. Mas quem é que está guiando? A mente, certo? Sua mente que está guiando, está decidindo, está tendo poder de escolha, está fazendo ali as escolhas diárias, né, da atividade física, dos horários. Mas a partir do ponto que você passa a de fato inserir isso na sua rotina, você começa a ficar atenta para outras circunstâncias das quais antes não estavam tão claras, sabe? Porque quem pratica atividade física tende a ser uma pessoa que ela vai pensar 2 vezes antes de comer qualquer coisa. Quem pratica atividade física vai ser uma pessoa que vai ficar mais cansada e, consequentemente, ela vai ter um sono mais profundo. Quem pratica atividade física é uma pessoa que ela vai precisar de horários, porque não dá para você simplesmente praticar uma atividade física de forma aleatória. Você precisa de uma certa regularidade. Ou seja, você vai passar a ser uma pessoa menos atrasada, uma pessoa mais pontual. Então, eu não sei se você pegou aqui a transformação real e o porquê que só a atividade física não vai te fazer se livrar da ansiedade. E sim, todas as outras coisas que ela acaba puxando. É justamente por isso. Porque para boa parte das pessoas, a atividade física ela é um hábito angular, e um hábito angular é um hábito que puxa outros bons hábitos para a sua própria vida. O seu maior trabalho vai ser iniciar uma única coisa e manter ela. Porque as outras acabam vindo naturalmente, entendeu? Acabam vindo naturalmente. Então, Fabrício, vou fazer musculação. Tô fazendo musculação, tô indo 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, 4 vezes na semana. Começo a manter um horário. A partir disso, eu percebo que com esse horário eu já consigo alinhar o horário do sono. E aí, eu falo, bom, já que eu tô fazendo musculação, tô dormindo melhor, tô tendo horário, eu preciso realinhar a minha dieta, as coisas que eu como, entende? E a partir disso, eu passo a consumir menos besteira, sabe? É uma coisa puxa a outra. Esse entendimento que eu quero que vocês tenham, tá certo? Porque é um conceito muito importante. Porque eu compreendo plenamente que quando você está em vigência de uma crise de ansiedade, dos sintomas de ansiedade, passa pela sua cabeça 1 milhão de coisas. Ah, eu preciso lidar com várias coisas, são vários problemas. Esquece, esquece. A grande questão aqui é focar em uma única direção, sabe? Quando você está dirigindo numa estrada, à noite, escuro, tudo escuro, não tem poste de iluminação, mal se vê as estrelas no céu porque está nublado, não tem carros, é só você, a estrada e a luz do seu farol. Você não enxerga a estrada inteira, sabe? Você enxerga aqueles poucos metros que o farol consegue iluminar. Então, quando a gente fala em se livrar de ansiedade, em diminuir os sintomas de ansiedade, em instalar um bom hábito, é mais ou menos isso. Você não tem que ter uma visão de todo o caminho com uma extrema clareza, porque eu vou fazer isso, depois aquilo. Negativo. Você tem um ponto de partida e um ponto ao qual você almeja chegar. E óbvio, você precisa ter alguma noção. Alguma noção. Você não precisa agir com extremo desentendimento. Porque tendo noção, você sabe para onde você vai. E aquela iluminação ali, daqueles poucos metros à sua frente, na estrada da vida, digamos assim, é mais do que o suficiente para ditar o seu próximo passo. E o próximo passo é importante por causa disso. Porque ele guia um caminho. Então, quando eu estou falando de atividade, pode ser outras coisas, tá? Aqui eu estou usando o tema das atividades físicas, mas pode ser outras coisas. Meditação, fazer terapia, sabe? Conversar com as pessoas que você ama, reunir com a família.
São todos eventos, todas circunstâncias que agregam, que jogam a seu favor, que são fatores de proteção e que você precisa ter eles muito bem instalados na sua vida. Entende? Vamos lá. Vamos indo que a gente ainda tá só na metade. Estamos só na metade. Boa noite ao pessoal do Instagram, YouTube e Facebook. Boa noite, Vanessa, Azenilde, Vera, Edilza. Vamos lá, vamos chegando. Sejam bem-vindas. Sejam muito bem-vindas. E aí, ó, uma outra coisa aqui que eu quero falar. Quando a gente fala em atividade física. Muito cuidado com pressões sociais, expectativas e autoimagem. Porque geralmente quando você sofre com sintomas de ansiedade, tem uma forma de enxergar o mundo, né? Uma lente diferenciada. E muitas vezes essa lente diferenciada ela não joga muito a seu favor. Entende? Porque você tende a ficar mais preocupada, você tende a acabar exagerando um pouco mais no pensar acerca das consequências das suas atitudes. E você assumir tudo isso para si própria, no sentido de talvez eu tenha algum viés da forma com que eu enxergue o mundo, talvez as coisas concretas não sejam exatamente da forma com que está aqui dentro da minha cabeça. E aí você passa a ter mais autonomia, você passa a ter mais discernimento. Discernimento é uma palavra importante para quem tem problemas emocionais, para quem sofre com sintomas de ansiedade. Sabe? Eu fiz uma atividade na última aula. Eu fiz um aulão, né? Sobre como se livrar da ansiedade. Quem participou sabe. E eu falei para vocês. Falei que as coisas são criadas duas vezes, necessariamente. Primeiro, dentro da nossa cabeça, e depois no mundo concreto, na realidade em si. Por isso que é tão importante você cuidar muito bem de tudo aquilo que se passa dentro da tua cabeça, dentro da sua mente. Até porque as coisas que pairam nas nossas memórias, nos nossos sentimentos, mesmo que elas não existam concretamente, você sente, sabe? Porque se você, na sua cabeça, tem a sensação de dor, de que algo vai doer, já está doendo. Se você tem a sensação de que algo vai dar errado e você pensa só no erro, isso e aquilo, já está dando errado. Eu tô falando que você tem que ter um pensamento positivo 100%. Não é isso. Entende? Não é isso. Mas é o discernimento de que as sensações, mesmo não sendo necessariamente reais no mundo concreto, elas podem ser sentidas. Tá certo? E por isso que é tão importante, você cuidar sim do seu corpo físico, mas você cuidar também da sua percepção de mundo. E aí voltamos ao tema da live, ao tema do episódio de hoje. Que só exercícios físicos não vão te fazer se livrar da ansiedade. Se você não tiver uma mudança de perspectiva, se você não tiver um apontamento para um caminho, se você não tiver noção dos teus hábitos, ok? Porque é esse pequeno aglomerado de fatores que eles vão fazendo essa sopa, né? Essa mistura que vai gerando um conforto, que vai gerando um domínio, um autodomínio. Porque pensa comigo, se eu não domino nada, se eu não entendo nada, se eu não tomo decisão de nada, na real, você acaba sendo um espaço a ser preenchido pelo que tiver. Só que normalmente o que o mundo nos oferece, o que os hiperestímulos te oferecem, eles não te fazem bem na maior parte das vezes, tá certo? Porque é o mais fácil, é sempre o mais fácil. E o mais fácil, ele
nem sempre é aquilo que mais nos agrega, que mais nos agrada, que mais nos faz bem. E aí nós temos sempre decisões, né, escolhas e consequências. Escolhas difíceis, vida fácil. Escolhas fáceis, vida difícil. É meio clichê isso, mas basicamente você tem que escolher o seu difícil. Porque, gente, é difícil fazer atividade física? É. Para quem é sedentário, é. Mas é difícil também ter problema cardíaco. É difícil também você ter problemas nos joelhos. É difícil. Várias outras coisas são difíceis. É difícil dormir no horário? É difícil. Mas também é difícil ficar cansado o dia todo. É difícil fazer o seu trabalho com pouca concentração. Então, boa parte das vezes, nós temos que ter em perspectiva as dificuldades que nós vamos enfrentar. Algumas dificuldades, tá? Algumas dificuldades, elas nos trazem benefícios. A partir do momento que você as escolhe. Então, se eu escolho atividade física, se eu escolho boa alimentação, se eu escolho um bom sono, se eu escolho a saúde emocional, manter bons relacionamentos, focar no meu trabalho, não reclamar. Se eu escolho tudo isso e eu consigo manter as minhas escolhas, mesmo que seja difícil para mim, o resultado disso é o quê? É bom? É bom. Porque você melhora não só a sua saúde física, não só a sua saúde mental, mas também a sua saúde emocional. Porque chega um dado momento que você se livra da ansiedade, certo? E a ansiedade, eu canso de falar aqui. Ansiedade, eu percebo que muita gente toma remédio. A proposta, quando eu falo aqui, se livre da ansiedade sem remédios, é justamente porque eu não vou prescrever remédio aqui, poxa. Aqui eu dou instruções, aqui eu dou orientações. A última coisa que eu vou falar aqui é de medicamento. O lugar de falar de medicamento, de prescrever medicamento, é em consultório, no hospital, em atendimento. Entendeu? E qual é a grande questão? A grande questão é que eu vejo que muitas pacientes tomam medicações, tomam remédios, não necessariamente para a causa, mas sim para os sintomas, para aquilo que elas sentem. E aí eu te pergunto, se eu tenho um paciente com febre e eu dou dipirona para esse paciente, a febre melhora? Melhora, né? Porque a dipirona é um antipirético. É uma medicação que ela serve para dor e que ela serve para febre. Mas e se eu te disser que a pessoa está com febre e passou o efeito de dipirona, a febre voltou e eu der outra dipirona, vai passar a febre? Vai, né? Vai. Ou talvez você precise de uma dose maior de dipirona, ou talvez você precise dar em um espaço de tempo menor. Mas a questão aqui é, não adianta eu ficar tratando só o sintoma. Tem que resolver a causa. Qual é a causa? É uma infecção? É uma doença física? É uma virose? Não sei. Ansiedade é a mesma coisa. Entendeu? Transtornos emocionais, em geral, são a mesma coisa. Eles têm um porquê. Eles têm algo que desencadeia estes sintomas, que desencadeia isso na vida de alguém. Óbvio que nem sempre a gente vai conseguir ou identificar, ou excluir, ou, sei lá, resolver 100% um problema. Mas, poxa, é muito claro para mim que quando eu tenho uma pessoa que ela tá com ansiedade, mas ela tá no estado de burnout. O que é burnout? Burnout é uma palavra que está ficando cada vez mais popular hoje em dia, que é o esgotamento laboral. Quando a pessoa ela tem algum problema relativo ao trabalho e ela se esgota, né? A pessoa fica cansada, fica estressada, fica ansiosa, e ela tem burnout. E para eu conseguir tirar a pessoa desse estado, a primeira coisa que eu faço é ver a causa daquilo. E normalmente é o trabalho, né? Porque está relacionado à causa do trabalho. Então, a partir do momento que você exclui o trabalho e você passa a melhorar as outras coisas, você pode obter uma melhora. E aí eu te pergunto, falando em ansiedade, você consegue identificar fatores causadores de ansiedade? Porque, ó, de cabeça, assim, de cabeça, as únicas causas
que você precisa tomar remédio mesmo, são causas neuroquímicas, que é quando não tem a ver necessariamente com a sua vida, com as suas escolhas, com os seus hábitos. Tem a ver com a química do seu cérebro, do seu corpo. É igual a tireoide. Tem pessoas que têm o quê? Hipotireoidismo. Ou seja, elas têm uma produção endógena do hormônio tireoidano abaixo do esperado. Elas precisam fazer o quê? Tomar hormônio. E hormônio é remédio, né? Assim, falando remédio é um termo genérico, né? Mas é um comprimidinho. Toma lá o Levoide, o Pura T4, a levotiroxina, para repor. E aí ela faz exames para acompanhar. Tem vários casos que são assim, que a pessoa ela precisa tomar uma medicação, porque ou ela precisa repor uma vitamina, porque ela tem um déficit primário, ou ela precisa melhorar uma condição. Mas falando em ansiedade, é a minoria dos casos que é assim. Que você precisa tomar porque você tem um distúrbio que não produz o hormônio da serotonina e tá em déficit. Entendeu? Boa parte dos casos tem algum gatilho, tem alguma coisa na história da pessoa que a gente precisa aprofundar, que a gente precisa identificar. Você olha para a história do indivíduo, você olha para a história da mulher, ah, sofre com ansiedade. Mas e aí? Quais foram as coisas que aconteceu? Quais são as circunstâncias? Quais são as possibilidades? Porque, beleza, eu posso fazer um diagnóstico, mas eu preciso esmiuçar a vida. Eu preciso esmiuçar a sua própria história. Você precisa fazer isso. Porque não é trabalho, óbvio, é trabalho do médico também, trabalho do terapeuta, mas principalmente trabalho da pessoa. De você olhar para a sua própria história, para a sua própria biografia, identificar fatores de melhora, fatores de piora, identificar gatilhos, identificar momentos antes e momentos depois da ansiedade. Porque é a partir de tudo isso que você vai ter um material para trabalhar, a partir de tudo isso que você vai ter substrato para abordar de forma direcionada. Lembra que eu falei do exemplo do carro? Se eu pego meu carro em uma rodovia, acendo o farol e vou dirigindo, eu não enxergo a estrada inteira, mas eu preciso, no mínimo, ter alguma noção de para onde é que eu estou indo. E principalmente, de onde é que eu vim. Meu carro está abastecido, eu vim de uma cidade grande, de uma cidade pequena, eu vim de férias, eu vim de trabalho, sabe? Porque senão fica uma bagunça. Fica uma bagunça. E bagunça gera o quê? Gera mais ansiedade. Tá bom? Gera mais ansiedade. Então é importante você entender. Atividades físicas são importantes, Fabrício? São extremamente importantes. Extremamente importantes. Se você não faz, faça. Ah, mas eu tenho algum impedimento. Tem mesmo. Tem mesmo. Um médico chegou para você e falou: você não pode fazer nenhuma atividade física. Porque, ó, até as pessoas que têm alguma contraindicação, eu, por exemplo, eu tenho contraindicação, tá? Eu não posso fazer exercícios de elevação com o meu ombro, porque eu tenho síndrome do esquadril torácico, sinto dor. Se eu fico subindo o meu ombro acima de uma posição específica, dói, eu tenho que tomar remédio controlado para isso. Mas isso não me impede de usar as minhas pernas, isso não me impede de fazer exercícios abaixo da linha do ombro com os braços, sabe? Porque acontece que a gente precisa fazer um esforço, né? Ah, Fabrício, mas o meu joelho dói, o médico falou que eu não posso, o joelho. Ah, mas e os braços? Não pode nadar? Não pode levantar peso? Não pode fazer um apoio? Eu acho que a gente precisa, de fato, estar atento às possibilidades. Porque as possibilidades, presta atenção, nunca é uma única coisa. Nunca. Isso aí só acontece em filme, novela, em livro. Normalmente é um leque de escolhas, é um monte de coisa. Um monte de coisa. E óbvio, para quem tá com ansiedade no talo, pode até gerar mais ansiedade, né? Saber que tem bastante coisa a ser desenvolvida, a ser escolhida. Mas a grande questão é você ter esse discernimento de que você, dentro de todas aquelas possibilidades, de todas aquelas escolhas, você basta fazer uma. Às vezes é o ato de fazer uma pequena caminhada. Às vezes é o ato de você simplesmente decidir começar a fazer uma terapia. A única coisa que não dá é você ter algum tipo de entregar. Não, vou me entregar. Não tem resolução, não tem o que fazer. Eu sei que tem pessoas, pacientes, que podem chegar nesse ponto.
Nesses casos é prudente um auxílio médico quanto antes, ok? Ainda sobre atividade física, existe conexão entre corpo e mente. Tudo é comando, tudo é feedback. Então, se eu encosto no meu dedo, tem um estímulo que manda por uma via de nervo, entendeu? Se eu enxergo. Todos os sentidos, olho, audição, tato, existem vias neurais. E as interpretações também. Como é que eu interpreto tudo isso? Porque é que tem pessoas que comem a mesma comida, algumas acham a comida gostosa e outras acham a comida ruim. Já para pra pensar nisso? Por que é que tem pessoas que têm limiares de dores maiores ou menores? As pessoas são distintas, as pessoas são diferentes. Mas uma coisa é fato: corpo e mente estão interligados. Por isso é importante a atividade física, mas também o cuidado com aquilo que você pensa, o cuidado com aquilo que você raciocina e a forma com que você interpreta o mundo. Porque é dessa forma, quando você consegue alinhar os dois fatores, fator mental, fator físico, que você consegue sim se livrar da ansiedade. Beleza? A gente já vai terminando a nossa conversa hoje. Caso você tenha alguma pergunta, pode me mandar, tá bom? Pode mandar aqui mesmo, em alguma das três redes, Facebook, YouTube, Instagram. Lembra de curtir o vídeo, tá? Deixa um coraçãozinho ou um joinha, ajuda bastante para que essa mensagem chegue para mais pessoas. E se você ainda não está inscrita no canal do YouTube, ou no perfil do Instagram, ou no perfil do Facebook, lembra de curtir e entrar nessas outras redes também, tá certo? E teremos tema na próxima segunda-feira, tá bom? Segunda e quarta-feira nós temos live na parte da noite. Essa semana em especial, eu não gravei live na segunda, tá? Tô gravando hoje quarta. Eu devo gravar uma live de reposição na sexta, provavelmente na sexta. Então, se você estiver por aí na sexta-feira, nós nos veremos, ok? Sugestões de tema também podem enviar, que essa sugestão de tema eu peguei de vocês, tá bom? É, fiquem com saúde, fiquem com Deus e até a próxima. Uma boa noite a todas.